Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da Integradora Digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Neste episódio do Screenplay, nós entrevistamos o Márcio Fracaroli, que é o CEO da Paris Filmes. Tudo bem, Márcio? Oi, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Com 40 anos dedicados à indústria cinematográfica, ele levou a empresa a um patamar diferenciado de inovação, diversificação e marketing. A história da Paris Filmes é bastante rica e se confunde com a sua trajetória. Conta pra gente alguns marcos da Paris Filmes e do seu trabalho até aqui. A Paris Filmes é uma empresa de 60 anos de distribuição, tem muita tradição na sala de cinema, ela tem uma mudança muito grande depois que eu opero a companhia. Ela inicialmente começa em distribuição de filmes franceses, tocado pelo Sandy Adamil, sócio do meu, vô do meu sócio, hoje o Sandy Adamil, que é meu sócio, e trabalha hoje em outras áreas, não trabalha mais na empresa, ele não é mais sócio-gestor da empresa, e sim acionista. Eles estão lá começando a empresa, basicamente filmes franceses para a sala de cinema. Essa empresa passa pelo Alexandre Adamil, que dá uma revolucionada na companhia e começa a trabalhar com outro tipo de cinematografia de filmes italianos, espaguetes italianos, kung fus, filmes tradicionais como King Kong, o primeiro King Kong com a Jessica Lange. E aí essa empresa passa por uma terceira mudança, que é a gestão nossa na frente da companhia, que a gente vira a companhia de ponta cabeça. A gente passa de ser uma companhia olhando só para o mercado brasileiro, a gente começa a olhar o mercado da América Latina. Então hoje a Paris Filmes é uma empresa que distribui filmes em cinemas nas cidades do México, Chile, Peru, Equador e Colômbia. A gente é sócio de parceiros locais, então a gente passa a contratar filmes para toda a América Latina, filmes como Crepúsculo, Jogos Vorazes, John Wick, são filmes que a gente distribui em toda a América Latina. A Paris entra nessa área de produção, a gente começa a entender que existe uma oportunidade de se relacionar com o mercado do cinema brasileiro, e a gente vai ao caminho desses produtores e começa a fazer negócios com os produtores, começa a distribuir filmes de produtores, até essa fase que a gente está vivendo de a gente mesmo fabricar, a própria empresa fabricar as suas próprias histórias e criar a sua própria demanda. Foi assim essa mudança de comportamento. Basicamente é isso, de uma companhia que tinha um foco de distribuição no Brasil, passa a ser uma empresa na América Latina e seja uma empresa de produção. A Paris Filmes compete pau a pau com as majors estrangeiras no Brasil. Quais são os planos para uma expansão na América Latina? O case da Paris Filmes no Brasil não acontece em nenhum lugar do mundo. Não há nenhuma empresa de distribuição no mundo independente que tenha o share de mercado que a gente tem. Claro, a Paris Filmes é um sucesso porque é a soma de filmes estrangeiros com filmes nacionais. E também foi uma escolha que a gente teve, foi as boas escolhas de encontrar projetos que tinham aderência e musculatura para a sala de cinema no Brasil, fez com que a Paris tivesse esse share de mercado. E aí existe esse momento nosso de competir braço a braço, a gente se colocou sempre contra as companhias estrangeiras, nós fomos responsáveis pela primeira estratégia de um filme nacional no meio das férias de janeiro, e ali que a gente se posicionou. Dali para frente a gente nunca mais teve medo de encontrar filmes americanos blockbuster contra os nossos filmes. Claro que a gente, como empresa independente, a gente se especializou em ser uma distribuidora com mais foco no público, com promoções e marketing diferenciado dessas ações globais que essas companhias tinham. Então é aí que a gente tomou uma vantagem, é aí que a gente apresentou um trabalho, que a gente colocou a nossa cinematografia mais perto do público. E a expansão da América Latina, para nós, é só um começo. Hoje a gente já tem a distribuição física nos mercados e a gente passa agora a trabalhar em salas de roteiros para encontrar projetos que a gente vai fazer em espanhol, em português, para toda a América Latina. Então o que eu estou dizendo para o público? Eu estou dizendo, olha, vocês vão ver nos próximos anos a Paris Filmes produzindo filmes em outra língua. A gente tomou a decisão para ser uma língua espanhola e é ali que a gente vai se comportar. A gente vai fazer filmes no Chile, no Peru, no México, na Colômbia, com os nossos parceiros locais, no qual nós estamos tanto como distribuidor como produtor. Depois eu te mandar um roteiro meu aí para você ver, então, hein? Pô, com prazer. Então, a gente lê. Quais são os diferenciais de marketing da Paris Filmes face à concorrência? Eu acho que, primeiro, coragem empresarial nossa de
encontrar o mercado e apostar nos filmes, em todos os filmes. Nós sempre achamos que os filmes têm o seu espaço no mercado brasileiro. Alguns mais nichados, outros mais populares. Mas o que nos diferencia das companhias americanas, basicamente, hoje, é que a gente trabalha com projetos independentes e a gente encara os projetos independentes como um projeto de consumo. E como nós não temos a oportunidade de ter projetos globais que vêm quente de fora para dentro, nós temos que criar nossa própria audiência. Então, a gente começa muito cedo nos trabalhos, quando o filme começa a ser produzido, a gente começa muito cedo a divulgar esse projeto, a gente está muito mais próximo dos parceiros comerciais e a gente tem uma aderência com o mercado de promoção maior. Investimento, né? Ou você encara isso como um mercado e acredita, ou você não acredita. Então, a diferença básica é que a Paris Filmes acredita em todos os seus filmes. Vocês já consideraram algumas ações não muito usuais, como, por exemplo, games e outras atividades que podem, então, falar diretamente com a geração Z? Olha, a gente está nesse momento, a gente começou a trabalhar um projeto para procurar essa conexão de games, de geração Z, já revisitamos propriedades do Maurício de Souza para encontrar essa geração, já procuramos outros games ou discos, mas ainda hoje a gente não conseguiu encontrar. Esse é um processo de muito trabalho. Eu digo aqui para você o seguinte, hoje a gente está à procura disso, mas ainda não achamos. Muitas bandas lançaram recentemente discos clássicos remixados em 5.1. Imagina fazer tipo umas matinês com Doors em surround, com Rush em surround, fazer umas coisas assim. Ia ser legal, né? Eu acho que sempre assim a experiência na sala de cinema, e se a gente puder agregar valor, será super bem-vindo. E tem mostrado para nós todas as coisas que saem desse ambiente de agenda de lançamento e vai para um ambiente mais nichado, mais promocional, ele tem uma tendência a ser valorizado pelo público, claro, sempre um público menor, mas ele tem sim uma aderência com o público. Eu gostaria muito, assim, estou aqui nesse podcast, se alguém se sente à vontade de encontrar alguma coisa nesse sentido para nós, a gente está de portas abertas. Inclusive, a gente é uma empresa de portas abertas para qualquer tipo de iniciativa. Muito bom, muito bom. Vou procurar você, sim, viu? Vamos fazer uma tarde ouvindo só Miles Davis em Blu-ray áudio, imagina, sim ou não? Imagina, que delícia. Não, a gente faz uma session, a gente pega a Santa Trindade, né? A gente faz uma session com Miles Davis, Coltrane e Hendrix, assim, uma tarde. Muita coisa já saiu em Blu-ray áudio. O Electric Ladyland do Hendrix agora lançou recentemente, mixado em 5.1. Deve ser um delírio ouvir isso em cinema. Vamos fazer isso aí, temos que fazer uma... Você sabe que eu sou tão velho nesse negócio, você é tão velho que assim, eu lembro que a gente, surround, canais de som, eu trabalhei com um cara chamado Gagumon, Gabriel Abicoco. Esse cara era um visionário, nós estamos falando da década de 90 no Brasil, e esse cara reformou o Cine Majestic e o Cine Metrópole, não sei se era a tua época, e colocou Pink Floyd, abriu com Pink Floyd. E uma das maiores experiências minhas é ter colocado esse público dentro da sala de cinema. Naquela época eu trabalhava numa exibidora e era uma loucura, porque esse mercado de consumo, de som, era um começo, era uma visão dele e foi muito bem favorecido. Esses dois complexos, tanto Majestic como Metrópole, virou meio um ponto desses filmes. Foi legal, foi uma geração, foi um bom momento. São Paulo precisa ter um espaço para tocar todos os documentários e os discos de rock, né? Precisa mesmo. E com um sistema desse de cinema, meu Deus. Tem tanto espaço, a cidade tem tanto espaço perdido, fechado. Era mesmo um bom projeto mesmo, era mesmo. A aliança com a Downtown Filmes aumentou muito a oferta de conteúdo nacional. Quais são as suas expectativas para os próximos anos? Olha, Bruno e eu continuamos, Natal e Paris, continuamos muito forte na relação. Nós entendemos, a gente tinha entendido há 10 anos atrás que se a gente se juntasse na distribuição e na produção dos conteúdos brasileiros, a gente seria mais forte. Claro, nossa história se confunde com as grandes bilheterias, a gente é detentor da maior bilheteria do cinema nacional e a gente teve, graças a Deus, nos últimos anos, pelo menos as grandes 20 bilheterias do ano, pelo menos 15 era nossa, concentrou muito com a gente, não foi nem uma questão de política de governo, e sim de esforço de trabalho.
A gente continua acreditando nessa parceria, Bruno e eu, a gente continua procurando projetos. Com a pandemia houve uma interrupção na distribuição da sala de cinema. Alguns projetos tiveram que ir para o streaming por uma necessidade de produtores, de financiamento. Muitos dos projetos ficaram na nossa mão e serão distribuídos, como Turma da Mônica, Minha Irmã e Eu, da Tata Werneck em Guimarães, enfim, vários filmes que estão pela frente. E a gente só vê um futuro promissor. Claro, o mercado mudou, talvez o cinema não seja mais o lugar para lançar 160 filmes por ano, mas definitivamente a gente está muito animado e está entendendo ali que a gente tem o dever como empresas nos organizar para manter o share de mercado. Porque Dantal e Paris, nos últimos anos, mais do que ser uma distribuidora que atendia muito bem as salas de cinema e o consumidor final, nós tínhamos uma posição política, e temos uma posição política, que é brigar pelo share de mercado, brigar pela participação do conteúdo nacional na sala de cinema. E isso não se faz com política, nem com caneta, isso se faz com trabalho, com escolhas, com marketing. Então, aí nesse lugar que a gente está, e a gente, se Deus quiser, assim que o cinema voltar, e eu acho que vai voltar muito forte, a gente vai implantar de novo o trabalho para encontrar o nosso share de mercado superior aos outros mercados, pelo menos da América Latina, que é um lugar que eu posso falar muito. O Brasil, com o seu cinema nacional, tinha uma participação expressiva, principalmente que a Argentina, nos últimos anos, tinha perdido a sua participação. A Paris Filmes estreou no streaming com o Cine, que apoia bastante o exibidor. Como é que você enxerga o futuro do Cine pós-pandemia? O Cine foi um projeto inovador dos nossos sócios do Chile e da Argentina, que a gente implantou no Brasil. O Cine, ele é uma ferramenta ao exibidor para que consiga manter a cauda longa de um projeto ou a estreia, a possibilidade da experiência do público dele a consumir em casa um outro filme. Claro, o Cine é um projeto experimental, não é simples estar nesse lugar que é essa competição desses streamings, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, oferta, títulos, mas eu estou entendendo que o consumidor, o público, é o que vai decidir aonde e de que forma assistir. É nesse lugar que a gente se colocou. Ofertar para o consumidor que frequenta a base dos exibidores projetos ou inéditos que por algum motivo não tiveram oportunidade de ser lançado na sala de cinema. Isso acontece com muita frequência, às vezes o filme não tem oportunidade, não tem espaço, o Brasil ainda é carente de salas de cinema. A gente, antes da pandemia, já tinha menos salas de cinema do que a população nossa. Então, era uma possibilidade da gente enxergar e lançar muitos filmes que a gente nunca conseguiu lançar no cinema, que o público conseguisse ver isso, e também aquele filme que por algum motivo teve que sair de cartaz e o público perdeu a referência dele. Porque, basicamente, muita gente, muitos amigos meus falaram assim, pô, mas eu fui tentar ver o filme e já saiu de cartaz. Aonde eu vejo? Você vai ver no Cine agora. Então, esse é um projeto que nós estamos iniciando. Os números do Chile foram muito bons. Os números da Argentina são bons, os números do Brasil começaram menores do que a gente achava que ia começar, mas é um começo, porque isso é um hábito. Então a gente precisa ter um tempo para amadurecer esse projeto. Eu acho que o projeto é um projeto vencedor, claro, vai depender muito da sua estratégia de programação e a sua disponibilidade. O maior desafio de nós como distribuidor é manter o exibidor atento a isso, mas eu acho que quem ganha é o consumidor. O consumidor tem mais um lugar para poder consumir filmes que são da Janela Cinema. Como eu sou uma distribuidora de cinema, eu não queria tirar o exibidor desse lugar. Você já tem esse modelo americano e mundial de tirar os exibidores. Eu quis inserir. E a gente vai junto trabalhar e encontrar se o filme de cauda longa é o filme a ser marketeado, se um filme de nicho de mercado que cada dia tem menos espaço, a gente pode estrear no Cine. Acho que é uma experiência feita por uma empresa independente que tem compromisso com a distribuição, não tem compromisso com os seus players, nós não pertencemos a players, então eu não estou aqui trabalhando para amanhã depois estrear na minha plataforma. Então, nesse lugar que eu estou tentando encontrar mais um modelo de distribuir os nossos filmes. A Paris Filmes, ela atua nas principais frentes do entretenimento. Teremos mais novidades pela frente? Olha, a gente tinha dado um passo para entrar na área cultural. A gente montou, antes da pandemia, 2 anos atrás, a Paris Cultural. Nós estreamos o musical Silvio Santos no Teatro Santo André. Infelizmente, a gente teve muito sucesso de crítica
e a gente foi muito favorável a isso, mas infelizmente a gente estreou e a gente só teve 3 dias de shows. Infelizmente a gente não conseguiu completar, a gente espera voltar assim que o teatro voltar, o Santo André voltar com as suas operações, a gente voltar com a nossa peça de teatro. Era naquele lugar que a gente entendia que seria um bom caminho para a companhia poder trabalhar em projetos 360, como a história do Silvio, que estamos produzindo longa-metragem, produzimos um musical, a gente não estava na área de show e de exposição, não era uma área nossa, mas essa área cultural nossa entra no mercado para se relacionar com esse mercado teatral, se relacionar com esses talentos, diretores, atores e autores que vêm do teatro e se relacionar com o próprio marketing, agregar um projeto 360 como o Silvio. E aqui dentro tem a Mato Grosso, aqui dentro tem a Dorilian Barbosa, que são projetos que estão aqui para a gente trabalhar. Então esse era um lugar que a gente estava gostando muito, que é a inovação desse novo trabalho nosso em relação a tirar a ideia da companhia ser uma companhia só de distribuição de filmes para a sala de cinema, para ser o que ela é hoje. A gente é uma empresa hoje de entretenimento. A gente está na área de cinema, na área de televisão, na área de streaming, na área de produção, a gente produz filmes originais, não originais, a gente também está no teatro, a gente está olhando isso, eu acho que um passo bastante longo de nossa parte, num mercado que a gente gosta muito, de um mercado que é carente de grandes players, que é a área teatral, e acho que no final do dia tem um mercado ali para a gente conquistar, e tem muita gente que gosta de ver a experiência de ir num teatro, assistir uma peça, ou um musical, uma peça. Então, nesse lugar que a gente foi, eu acho que esse lugar a gente gostou muito. Infelizmente, eu tive que fechar em 3 dias. Muito bacana isso, você está fazendo a ponte Hollywood-Broadway agora, né? A gente teria a oportunidade de fazer um projeto 360, entendeu? Eu acho que é isso. E também uma coisa, a gente fez uma pesquisa aqui, olhou e viu a carência que tem do mercado de teatro, porque você tinha ali o mercado formado, em algum momento veio esses grandes musicais, se formaram essas grandes empresas, mas como grandes empresas vão atrás de oportunidade, então elas se aproveitam do bom momento, do bom trabalho, claro, tiveram a sua relevância, claro, tiveram a sua importância, claro, trouxeram para nós shows que não tinham lugar nenhum, a gente nunca montou peças daquele tamanho, forçaram o mercado a encontrar espaços físicos para encontrar esses shows, mas mais do que isso, a gente olhou para esse mercado como uma oportunidade de a gente ficar na cauda longa, não ser uma oportunidade, veio um ciclo musical, vamos montar uma companhia como um ciclo musical, vamos se favorecer, mas depois a gente sai para fazer outra coisa. Não, a gente quer entrar nesse lugar, ter uma relação com esse lugar, né? Com autores, com diretores, com talento, de repente a gente... Outro dia, do teatro, a gente já trouxe um talento, que eu não posso falar ainda, um talento que vai fazer para mim um filme original Netflix, e esse menino é muito talentoso, e veio da experiência nossa de teatro. Então, como a gente é uma empresa independente, a gente precisa formar, essa frente que a gente fez no teatro é para se relacionar com o mercado e formar. Qual a importância da Ancine no trabalho da Paris Filmes? A importância da Ancine com a Paris Filmes foi muito importante, que lá atrás a Ancine reconheceu que, ao criar o fundo setorial, era uma oportunidade de fazer distribuidoras independentes competir em igualdade com as distribuidoras americanas que naquele momento trabalhavam com filmes estrangeiros e nacionais. Sony, Paramount, que eram empresas que tinham lá o seu cinema nacional começando. O governo tinha uma visão de expansão, tinha uma abundância de recursos, e ali eles entenderam que o grande desenvolvedor do mercado seria a relação entre governo, distribuidor e produtor, através do fundo setorial. Isso se tornou eficiente, porque ao longo desses últimos 10 anos, como eu falei anteriormente, o mercado cresceu, o cinema nacional cresceu no Brasil. E aí, pelo contrário, o cinema independente americano diminuiu aqui, o cinema nacional cresceu. Cresceu por quê? Porque a política da Ancine foi vitoriosa em se relacionar com empresas como Dantal, Paris, Imagem e outras, e foi muito importante para a produção, porque a produção cresceu. Claro, eu pessoalmente acho que o Brasil não tem que fazer 180 filmes, tem que fazer menos. Mas definitivamente o cinema nacional cresceu graças a uma política certa da Ancine, que os números mostram que foi vencedor. Guardado tudo isso, se a política está correta, se a política é uma política que o governo está satisfeito, isso é outra coisa. O que definitivamente a política do fundo setorial foi vencedor para a nossa atividade, porque deu para nós
grandes projetos e grandes bilheterias. Sem esse fomento, eu acho que o cinema nacional ia continuar lançando poucos filmes e ia ocupar pouco espaço. Qual que é a sua opinião sobre a cota de tela? Ela é importante? Eu, Márcio Fracaroli, que estou há 40 anos nessa atividade, sou contra. Eu, empresa de entretenimento, produtor, acho que é importante, não para todo o audiovisual brasileiro, mas para alguns, porque a cota de tela nos dá a oportunidade de a gente trazer novos diretores, novos autores, novos talentos, contar histórias. Então, trazer o nosso cinema para a tela de cinema, competir contra acordos comerciais feitos globalmente. A gente precisa pensar que a gente vive hoje num mundo global, onde os acordos são feitos maiores do que a gente pensa, e eu acho que é necessário. Talvez não com tanta regra, talvez não com tanto lançamento, talvez um mercado menor, assim, quantidade de lançamento menor, mas o exibidor, com o cinema nacional, ganhou. Tanto é verdade que o cinema nacional no Brasil foi o único lugar do mundo que trouxe para o exibidor crescimento. Porque o Brasil crescia acima da média dos mercados mundiais. Porque você podia lá olhar os números, era o cinema nacional que dava. Então o exibidor, o grande exibidor, nunca foi contra a tela. O grande exibidor foi contra o jeito de você controlar essa cota de tela. Eu acho que é importante, uma transição, eu acho que é importante ter começo, meio e fim. Encerrou um ciclo da cota de tela. Provavelmente o Estado brasileiro vai discutir a sua nova visão. Eu venho com a necessidade ainda de achar que existe um tempo na sala de cinema para desenvolver mercado. Mesmo com a pandemia, ainda há muito dinheiro para se ganhar na indústria cinematográfica. Você já mapeou os próximos 5 anos? Há muito dinheiro para ganhar na área de cinematográfica e vou te dizer por quê. Antes da pandemia, existia um planejamento da chegada desses streams, da expansão da sala de cinemas, da janela. Durante a pandemia, principalmente os produtores, aí falando de uma forma geral, tomaram um protagonismo muito importante. As plataformas, como os exibidores, descobriram que o conteúdo local seria a forma de você ganhar share de mercado, de você conquistar o público. É nessa oportunidade que eu acho que o mercado tem, de trazer players de plataformas mundiais a fazer negócios com produtores locais de conteúdos que pode estar na sala de cinema, pode estar só na plataforma digital, pode estar em canal linear, mas fazer parcerias e negócio no qual tenha o fomento e a viabilização do projeto. Principalmente nesse momento onde o Estado brasileiro não fomenta mais a indústria. E nesse momento foi muito importante a chegada desses grandes players, que estão contribuindo muito com o desenvolvimento da indústria em geral e trazendo muitas oportunidades para o mercado. Olhando nos próximos 5 anos, vai ter muita oportunidade na sala de cinema, vai ter muita oportunidade nos streams, grandes players vão chegar. A sala de cinema no Brasil, que ainda é concentrada em 4, 5 players, deve chegar novos jogadores, deve ter aquisições, deve ter fusões. Quer dizer, tem muita coisa que vai acontecer. Como eu disse no começo da entrevista, eu estou aqui sempre olhando com bons olhos, tentando encontrar uma oportunidade para colocar a nossa companhia independente nesse mundo que cada dia é mais global, né? Quando você acha que nós sairemos dessa retração? Eu acho que definitivamente 23 será o ano definitivamente da retomada, mas 22 já tem muito o que fazer nesse mercado. Eu acho que o mercado está em transição, está discutindo forma de distribuir, formas de janela, forma de exibir. O consumidor está voltando pouco a pouco à sala de cinema, as cidades, os governos estão diminuindo as suas restrições, o público está conquistando a confiança de voltar, as vacinas estão começando a andar, mais lento, mas estão começando a andar. Eu acho que definitivamente plenitude e crescimento em 23 e reconquista em 22. Acho que a gente já vai ter o próximo ano números favoráveis. Assim Será porque você pode imaginar que outras cinematografias que estão abrindo já estão mostrando para nós que o caminho da sala de cinema ele vai seguir. O alinhamento da distribuição internacional com esses mercados tomando decisões de os filmes entrarem em linha de distribuição vai forçar a volta ao público. Com essa coisa da janela que em algum momento vão se acertar, também vai forçar a experiência. Claro, os mercados estão cada dia mais... É uma guerra hoje. As televisões abertas estão competindo com os streamings, as canais lineares de assinatura perdem assinante, o público mudou, as formas de receber comunicação mudou, você quer definir de que forma, está aí o cine, está aí outras formas que vão chegar.
Então o mercado está em mudança, mas eu acho que definitivamente a sala de cinema vai voltar e vai voltar maior e mais forte. Porque da onde a gente pode beber disso? E aí eu fiz meu trabalho para procurar. A gente não tem nenhuma referência depois da pandemia. O mundo não teve uma pandemia global dessa. Teve a crise espanhola, a gripe aviária, a gripe espanhola, que foi muito forte e teve ali impacto grande na Espanha e um pouco no México. O mercado depois cresceu. Depois da pandemia, o mercado cresceu. Eu acho que a gente está indo para esse caminho. Algumas cinematografias estão abrindo e já estão mostrando números robustos. Claro, o Brasil ainda é um país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem problema econômico, a gente tem uma disputa política, a gente tem esse público sendo impactado o tempo todo, mas definitivamente a experiência de uma sala de cinema, ir lá socialmente e consumir um filme em família ou em grupo, isso vai se permanecer por muitos anos. O conceito de janela de exibição, ele está passando por muitas transformações e está sofrendo bastante pressão no mundo inteiro. Na sua opinião, qual que é o ponto de equilíbrio que a gente possa ter uma saúde financeira entre produção, distribuição e exibição? Eu acho que isso é muito simples. Os mercados estão há muitos anos fazendo isso. Teve algum momento que a receita do cinema foi 65% responsável pelo financiamento de um projeto. Isso vale aqui, vale nos Estados Unidos. E 35% veio de outras fontes. Agora o mercado está mudando. Outras fontes vão contribuir com o fomento do projeto, porque estão em outro lugar, e o cinema vão contribuir com menos. Isso é normal. Veio também a época do DVD, depois veio o Blu-ray, tinha o VHS anteriormente. Isso são transformações. A indústria já está armada para encontrar receitas futuras e presentes, para encontrar isso. Então eu não vejo nenhum problema de desequilíbrio nessa equação. O que eu vejo hoje é ainda a implantação desse streaming, que a gente não sabe quanto o streaming pode contribuir com o fomento de um longa-metragem que passa primeiro pela sala de cinema. Então, eu acho que esse começo que a gente tem de muito pouco tempo e todo mundo tentando entender quem é esse consumidor, o que ele está fazendo, que é a questão aqui. O resto eu acho que sempre vai ter um ponto de equilíbrio. Nenhum filme sai sem estar financiado. Ninguém faz filme sem estar financiado. Então, quando Hollywood decide fazer um filme como John Wick 4, que é nosso, ele já tem um modelo econômico pré-estabelecido de janelas. E, em algum momento, as janelas se cruzam. Nós também, aqui no Brasil, quando a gente vai fazer um filme brasileiro, a gente já faz as projeções futuras de receita. Então, o equilíbrio está aí. Claro, aí vai ficar sempre fazer filmes que interessam o mercado. Esse lugar só pertence a filmes que interessam o mercado. Filmes que não interessam o mercado não está nesse lugar. Agora, filmes que interessam o mercado, tranquilo. Isso eu não vejo problema nenhum. Não há desequilíbrio hoje. Há uma mudança de cadeiras. Ora, o cinema contribui mais, ora o streaming contribui mais, ora a televisão linear contribui mais. É assim. Ora a licença contribui mais. É econômico. Eu vejo com tranquilidade, pelo contrário. Antes da pandemia, os grandes players como nós e outros tinham muita dificuldade de entender aonde vinham as receitas. Hoje está mais claro, a gente já sabe quanto um streaming pode monetizar um filme e é dali que a gente montou o estudo econômico. Existe um caminho certo para um filme dar lucro? Existe. Se você manter a premissa simples como qualquer produtor e qualquer distribuidor pensa. Antes de qualquer coisa, de pensar em fazer um filme, você precisa ter uma boa história. Se você tem uma boa história, você vai encontrar um bom diretor. Se você encontrar um bom diretor, você vai encontrar um bom elenco. Respeitando isso, você já tem a base para você procurar o mercado e encontrar o mercado. O que não pode nesse trabalho, que é o que a gente tem muita dificuldade, é o seguinte: todo mundo pode fazer o que quiser, mas para ser produtor e distribuidor tem que ser do ofício. Não adianta você querer dar uma casa para uma pessoa construir, você não é engenheiro, você não tem cálculo, você não tem. Então, nesse mercado que teve muita abertura para muita gente chegar, quem está chegando precisa entender o seguinte: se uma boa história tiver, e tiver um bom diretor e um cast, essa coisa vai dar lucro. Essa coisa chamada filme vai dar lucro. Mas se você não tiver uma boa história, não adianta produzir um filme que você está fadado a fracassar. Assim disse Billy Wilder, né? É isso aí. Que as pessoas não respeitam, porque também o dinheiro público fez isso no Brasil, né? Migrou muita gente para jogar e jogou um jogo que não era o jogo do compromisso de fazer
um filme que tem que ter uma distribuição. Todo filme precisa ter um porquê. Cabe a Ser Minha Mãe Uma Peça, que é um filme de oportunidade, cabe para ser um filme não comercial, de festival, brasileiro ou não brasileiro, não interessa, mas o filme tem que ter um caminho, tem que ter um pensamento. Quando o filme não nasce com esse pensamento, e ele não tem um propósito, que possa ser rodar os festivais do mundo todo, que é super importante, ele não tem que ser feito. Ele tem que não para a sala de cinema, ele tem que ser feito para outro lugar. Talvez esse lugar seja esse streaming que precisa de muito material, porque o streaming hoje é over the top, o cara está empilhando conteúdo, então ele precisa de muito conteúdo. Então essa mudança vai existir, né? Isso é bom pro mercado. Dá uma dica de um livro bacana pra gente. Entrevista com o Diabo, Dan Hill, é um livro que a gente está lendo, que tem feito a gente pensar muito, e você está sendo entrevistado pelo Diabo, então você tá expondo as suas incertezas, as suas inseguranças. Na verdade, é um livro que tem uma autoajuda, com base, no qual nos colocou muito nesse mundo de hoje, que é como sobreviver a essas mudanças e essas coisas que todo dia se apresenta para a gente, que é o desequilíbrio emocional nosso com o dia a dia e manter firme e forte para frente. Deve ser legal ser entrevistado pelo Diabo, né? É super interessante, eu fiquei muito pensando o que falar, porque é muito pessoal quando você lê ele, cada um vai ler de um jeito e toca muito as pessoas de formas diferentes, mas é um pouco de aprendizado de como você sobrevive nesse mundo de hoje. E não é brincadeira não, né? Não tá fácil para sobreviver emocionalmente, não. Eu queria terminar nossa entrevista com a sua frase favorita. Não acreditar na sorte, trabalhar e ter inspiração diária para encontrar boas histórias para ser reproduzida numa tela de cinema. Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.